Agora vou ler primeiro a mais misteriosa e incompreensível das parábolas, para dar uma explicação de filosofia cósmica sobre isto. Mateus, Marcos e Lucas referem o seguinte: o mestre disse, o que o mestre disse foi o seguinte: o reino dos céus, notem bem, não é depois da morte, é agora, aqui na terra, o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a um dono de casa que, muito de madrugada, saiu para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ajustou com os trabalhadores o salário de 1 denário por dia e mandou-os para a sua vinha. Isto foi muito de madrugada. Primeira turma de operários, muito de madrugada, vamos dizer às 8 horas, quando começa o serviço. São 5 turmas. Tem 5 turmas aqui. Primeira turma foi agora. Agora vem a segunda turma. Pelas 9 horas, saiu outra vez e viu outros na praça, ociosos, e disse-lhes: ide também vós para a minha vinha e dai-vos-ei o que for justo. Aí não contratou nada. Primeiro ele disse: vos darei 1 denário por dia. Aqui ele contratou a segunda turma, o que for justo. Foram-se eles. Terceira e quarta turma vem agora. Por volta das 12 horas e às 3 horas da tarde, tornou a sair e procedeu da mesma forma. Agora já temos 4 turmas. Com isso não combinam nada. Agora vem a última turma. E quando pelas 5 horas da tarde, a última turma agora, saiu mais uma vez, encontrou outros que lá estavam e disse-lhes: por que estáis aqui o dia todo sem fazer nada? Ao que eles responderam: é que ninguém nos contratou. Respondeu-lhes o dono: ide também vós para a minha vinha. Mandou as 5 turmas lá para a sua vinha. Trabalhar lá na produção de uvas, na vinha. Ao entardecer, disse o dono da vinha a seu feitor: vai chamar os trabalhadores e paga-lhes o salário, a começar pelos últimos. Por favor, a começar pelos últimos, que é muito importante, até os primeiros. Apresentaram-se, pois, os que tinham entrado pelas 5 horas, eles trabalham 1 hora. 5 horas trabalharam 1 hora só. 5 para 6, eles encerraram o serviço. Os primeiros trabalharam 10 horas, das 8 até as 6. E os últimos só trabalharam 1 hora, isso é importante. Apresentaram-se, pois, os que tinham entrado pelas 5 horas da tarde e recebeu cada um deles 1 denário. Chegando, porém, os primeiros, calculavam que iam receber mais, mas também cada um deles recebeu só 1 denário. E ao recebê-lo, murmuraram contra o dono da vinha, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora e os igualaste a nós, que suportamos o peso e o calor do dia. Amigo meu, disse o dono a um deles, da turma dos descontentes, não te faço injustiça, pois não contrataste comigo 1 denário por dia? Toma, pois, o que é teu e vai-te embora. Mas quero também dar a este último quanto a ti. Quero dar a este último quanto a ti. Ou não me será lícito fazer dos meus bens o uso que eu quero? O teu olhar é mau porque eu sou bom? Depois o mestre conclui no fim:
É Jesus que conta. Assim é que os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Verão que vocês não compreenderam nada. Absolutamente nada. Também não esperava nada. Esperava só incompreensão absoluta e estranheza. É claro, porque aqui não se trata do plano em que nós estamos. Nós estamos no plano horizontal do ego e aqui não se trata desse plano. Por isso vamos ver se conseguimos explicar isso num outro plano que não seja o nosso. Em outra ocasião disse o mestre a seus discípulos: escutai, isso é o resumo de tudo isto. Quando tiverdes feito tudo o que devíeis fazer, então dizei: agora somos servos inúteis, cumprimos a nossa obrigação, nenhuma recompensa merecemos por isto. Imagine, onde é que está a nossa filosofia? Quando tiverdes feito tudo o que devias fazer, então dizei: agora somos servos inúteis, cumprimos a nossa obrigação. Nenhuma recompensa merecemos por isto. Esta parábola continua o mesmo pensamento. Ninguém pode merecer nada no mundo espiritual, porque aqui se trata do mundo espiritual. Não se trata do mundo material dos operários. Isto é um símbolo. Trata-se do mundo espiritual, do reino de Deus, que ele disse no princípio. Logo, dentro do reino de Deus, que é o mundo espiritual aqui na Terra, não depois da morte. Dentro do mundo espiritual do reino de Deus, ninguém pode merecer nada, nada, nada. Vocês nunca ouviram isto. Vocês nas suas igrejas, nos seus catecismos, nas suas escolas dominicais, ouviram que nós devemos merecer o céu. E que cada boa obra é um depósito que nós fazemos no banco celeste. E Deus nos vai reembolsar algum dia todos os depósitos que nós fizemos lá nos bancos celestes. Isto nós aprendemos em todas as igrejas, em todos os catecismos e em todas as escolas dominicais. Nós devemos merecer o céu com as nossas boas obras. Quando eu era pequeno, nós tínhamos uma caderneta. E a nossa professora disse: vocês devem apontar nesta caderneta toda boa obra que vocês fizerem por dia. Tem muitas boas obras que a gente pode fazer por dia. E nós apontávamos cuidadosamente: fiz uma boa obra assim, fiz uma boa obra assim, fiz uma chocolatória, dei uma esmola, tratei bem o meu vizinho, assim por diante. No fim do mês fazíamos a soma das nossas boas obras. Dava uma soma muito grande. Estávamos satisfeitos conosco, muito satisfeitos, porque já tínhamos feito muitos depósitos no banco celeste. E nós esperávamos receber tudo de volta, provavelmente com juros, depois da morte. Isto nos foi ensinado. Agora vem esse mestre aqui e diz: quando tiveres feito tudo o que devias fazer, dizei: agora somos servos inúteis. Não temos nenhum direito a nada. Se alguém é inútil, é porque não tem direito a nenhuma recompensa. Somos servos inúteis, porque cumprimos a nossa obrigação. Que coisa estranha. Somos servos inúteis, porque cumprimos a nossa obrigação. Nenhuma recompensa merecemos por isto. Ele nega radicalmente que alguém possa merecer alguma coisa no mundo espiritual. O Evangelho nega radicalmente. Tudo é de graça. Nada é merecido. Tudo que nós fazemos, Deus nos dará de graça o que Ele quer. Mas nós não temos direito de exigir nada. Se eu tivesse direito perante Deus, eu seria um credor de Deus. E Deus seria o meu devedor, não é? Se eu tenho direito, Deus tem obrigação. É claro. Será que eu posso ter direito diante de Deus? Será que Deus pode ter obrigações para comigo?
É o que nós pensamos. Mas o Evangelho nega radicalmente tudo isso. Deus não pode ser devedor de ninguém. Então, eu não posso ser credor de Deus. Logo, se eu fizer uma boa obra, eu não sou credor de recompensa. Eu cumpro a minha obrigação. Mas isso não quer dizer que eu seja credor, que eu tenha algum direito, que Deus tenha obrigação para comigo de me pagar depois da morte, de acordo com os meus direitos. Isso é pura ilusão. Não na nossa teologia, mas no Evangelho, e nós nos dirigimos pelas verdades do Evangelho e não das teologias. Portanto, nenhuma criatura humana pode merecer nada diante de Deus. Deus nunca tem obrigação de nos pagar em forma de recompensa durante 50 anos de vida honesta aqui na Terra, 80 anos de vida honesta. Não tem obrigação para conosco de nos pagar nada. Nós cumprimos a nossa obrigação. Isto é essencial. Mas cumprir a obrigação não quer dizer ter direito à recompensa. E nós pensamos isto. Nós confundimos tudo. Se eu cumpro minha obrigação, eu não tenho direito a ser recompensado? Sim, no plano do ego, onde funciona tempo e espaço, causa e efeito. Mas no tempo do espírito não funciona tempo e espaço. E não funciona causa e efeito. Portanto, no mundo espiritual, nós temos obrigação perante Deus de cumprir a nossa obrigação, fazer todo o bem que pudermos neste mundo, mas nunca podemos tomar uma atitude de credores pensando que Deus tenha obrigação de nos pagar alguma coisa por causa disso. Isto é uma ilusão. Eu estou destruindo a vossa torre de Babel. É bom que seja destruída. Por isso é uma torre de Babel que nós construímos. Que nós tenhamos direitos. E que Deus tenha obrigações para conosco. E agora? Então não vale a pena ser bom, de me disse alguém. Então não vale a pena. Vale a pena, sim. Agora vem a coisa misteriosa. Deus nos dá o que Ele quer. Mas nós não temos direito a isto. Ele, que é a justiça, Deus não é justo. Vocês aprenderam que Deus é justo, isso é bobagem. Justos somos nós, ou injustos. Deus não é justo nem injusto. Deus é a própria justiça. Deus é a infinita justiça. E a infinita justiça vai dar de graça aos homens o que a justiça quer. Não o que nós merecemos, mas o que Deus quer. Isso se chama graça. Quando é de graça, então é graça. É gratuito, inteiramente gratuito. Não merecido é gratuito. Não é pagamento pelas nossas boas obras, o céu e outras coisas. É graça, graça e mais graça nas nossas. Bem, então, muitos pensam que a graça, sendo de graça, porque a graça é de graça, claro, senão não seria graça. Não é merecido, não é pagamento, nada é pagamento. Deus nunca faz pagamento a ninguém. Sendo de graça, nós pensamos que é arbitrário. Não é arbitrário. Agora vem a grande distinção entre gratuito, mas não arbitrário. Vamos ver se compreendemos essa distinção. Tudo é gratuito, nada é arbitrário. O que seria arbitrário? Se Deus desse a esmo, à toa, as graças que Ele bem entende, sem olhar para as criaturas humanas, então seria arbitrário. Isso seria insuportável. Se Deus procedesse arbitrariamente com os homens, isto não é verdade. Ele procede gratuitamente, mas não arbitrariamente. O que é isto?
Gratuito é sem... Nós não merecemos. Nós não podemos merecer nada no mundo espiritual. Mas nós podemos, por uma condição. Condicionar nós podemos. Causar não podemos. Se vocês compreenderam essas duas palavras nesta aula de hoje, então já estão muito avançados. Nós podemos condicionar o recebimento da graça. Nós nunca podemos causar. Causar é merecer. Se eu causasse a graça, não seria mais graça, seria pagamento. Mas se eu não posso causar a graça de Deus, mas eu posso condicionar, então a graça continua a ser graça e eu não sou credor de Deus e Deus não é meu devedor. O que quer dizer condicionar? Uma palavra tanto misteriosa. Condição é uma coisa externa, causa é uma coisa interna. Nós podemos preparar o terreno externamente para que Deus nos possa dar a graça. Se não prepararmos o terreno, Ele não pode. Isto quer dizer condição, que nós chamamos hoje em dia abertura. Abertura, não em sentido político, mas em sentido filosófico. Quando eu não estou aberto rumo ao infinito, o infinito não me pode agraciar, porque eu estou fechado. Mas se eu me abro rumo ao infinito, eu posso receber os dons espirituais do infinito. Não por eu ter merecido, não por eu ter causado, eu não posso causar coisas espirituais, é absurdo, mas porque eu me abri. Eu fiz uma abertura rumo ao infinito e o infinito jorrou para dentro de mim de acordo com a minha abertura, de acordo com o tamanho da minha abertura. Vamos fazer uma comparação. Vocês estão num quarto inteiramente às escuras, ao meio-dia, todas as janelas fechadas, com tábuas opacas, não entra um pouquinho de luz na vossa sala. Vocês não podem causar luz solar dentro da sua sala. Vocês podem acender luz elétrica, mas não podem causar luz solar. Vocês não podem puxar para dentro da sua sala luz solar, nem com ganchos de ferro. O que é que vocês podem fazer? Pôr uma condição para que a luz entre, mas não uma causa. Vocês põem uma condição agora. Vocês abrem a janela. Então a luz entra, mas vocês não causaram a luz. É evidente que não causaram a luz. A luz já estava lá muito antes. Mas vocês deram licença para a luz entrar. Isto é condição. E se vocês abrem a janela um pouquinho assim, então entra pouca luz. Se vocês abrem assim, então entra muita luz. E abrem totalmente a janela, então entra luz em toda a sua plenitude. Isto é uma comparação para o que nós chamamos condição, ou abertura, ou disponibilidade em face do infinito. Se eu produzo uma disponibilidade, eu me disponho favoravelmente em face do mundo infinito, em face do mundo de Deus, em face do mundo divino. O que vai acontecer? Vai acontecer o que não pode deixar de acontecer. Eu vou ser invadido pela luz, pela graça, pelas coisas espirituais. Mas eu não sou causador disto. Deus é a única causa. Mas eu pus uma condição para que a causa pudesse funcionar. A causa funciona sempre, mesmo sem condição, mas não dentro de mim, porque eu estou fechado. Quando eu não ponho a condição, a causa funciona lá fora, mas não dentro de mim. Mas quando eu me abro em frente da causa, em frente do infinito, em frente de Deus, da justiça divina, então a causa entra em mim e funciona dentro de mim. Isso se chama graça. Portanto, a graça é gratuita,
quer dizer que não pode ser causada por nós. Mas ela não é arbitrária. Que seja dada a esmo, a torta, a direito, sem pensar? Não. Ela é inteiramente condicionada pela nossa abertura maior ou menor. Isso se chama graça. Há 2000 anos que os teólogos estão escrevendo livros e brigando por causa da ideia da graça. Santo Agostinho começou a história no V século. Escreveu volumes e volumes sobre a graça e não chegou a uma solução. Ele pensa que a graça é arbitrária, não só gratuita, mas também arbitrária. O que é inteiramente contrário ao modo correto de pensar. Nada é arbitrário neste mundo, mas muitas coisas são gratuitas. Gratuito é não merecido, não causado. Mas arbitrária seria sem nenhuma condição. Eu não preciso fazer nada. Deus, a torta direito, dá as graças a quem Ele quer, tem os seus queridinhos aqui na terra e prefere os queridinhos dele, dá muita graça. Aos outros, aos apáticos, não dá nada. Isso não é verdade. Isso não seria justiça divina. Isso seria arbitrariedade divina, que não existe. Pura ilusão. Mas para compreender isto, nós devemos abandonar o plano horizontal do ego, a que nós estamos habituados. Nós somos sempre egopensantes, que é do ego. E poucas vezes somos cosmopensados, que é do eu. Alguém me disse, dias atrás, o seguinte: no mundo ocidental, o homem trabalha muito e não pensa nada. No mundo oriental, o homem trabalha pouco e pensa muito. Assim ele disse. Eu disse, não estou de acordo. Nem com o mundo ocidental, nem oriental. O que não ele disse? Ele disse que não. Não é verdade que o mundo ocidental trabalha sem pensar e que o mundo oriental pensa sem trabalhar. Às vezes parece assim, que o mundo oriental pensa muito, há 7.000 anos que ele está pensando, e nós trabalhamos muito, mas pensamos pouco. Não é verdade. O que nos falta aqui no mundo ocidental é o seguinte: nós somos egopensantes, terrivelmente egopensantes. A nossa ciência, a nossa técnica é toda egopensada. Analítica, quer dizer, analisamos as leis da natureza. E nos aproveitamos das leis da natureza porque pensamos muito. Mas falta um modo de pensar que nós não temos muito no Ocidente. Cosmopensado é outra coisa do que ego-pensante. No meu livro sobre Einstein, tratei da diferença entre ego-pensante, que é horizontal, e cosmopensado, que é vertical. E eu aprendi isso com Einstein. Ele não usa essas palavras. Eu estive mais de um ano com ele. Ele não usa essas palavras. Usa outras palavras, mas com a mesmíssima ideia. O ego pensante, Einstein chama fatos, os fatos da natureza. O cosmopensado, Einstein chama os valores. Então ele diz: pela ciência nós descobrimos os fatos da natureza, mas pela consciência nós criamos os valores dentro de nós. Veja que palavras profundamente verdadeiras. Repito, pela ciência, isso é pela inteligência, a ciência é da inteligência, não é? Pela ciência nós descobrimos os fatos da natureza fora de nós e nos tornamos eruditos. Pela ciência nós nos tornamos eruditos porque descobrimos os fatos da natureza. Mas pela consciência, agora vem o jogo da consciência contra a ciência. Pela consciência nós criamos valores dentro de nós mesmos. Não descobrimos fatos na natureza pela consciência,
Nós criamos valores. Pelo valor, o homem se torna bom e feliz. Pela ciência, o homem se torna erudito, mas não necessariamente feliz. O erudito não é necessariamente bom, nem feliz, o erudito. Pode ser que, além de erudito, ele também tenha consciência, que não tenha só ciência, que o torna erudito, mas pode ser que, além da ciência, ele também tenha muita consciência. A educação cria a consciência, e a instrução produz a ciência. A instrução produz a ciência. E a educação verdadeira cria a consciência dentro de nós. Então Einstein diz, do mundo dos fatos, não conduz nenhum caminho para o mundo dos valores. Os fatos estão fora de nós. Os valores estão dentro de nós. Os fatos não foram criados por nós, já existiram antes de nós. Os valores são criação nossa. Eu sou o criador dos valores dentro de mim. É a consciência que cria valores. É a inteligência que descobre os fatos pela ciência. Assim fala ele. Então eu chamo a primeira parte, descobrimento dos fatos, ego pensante. E chama a segunda parte, criação de valores, cosmopensado. Podemos usar duas outras palavras. Eles chamaram a primeira parte análise intelectual, que é ciência. Análise intelectual é ciência, que vem da inteligência. E intuição racional vem da consciência. Racional quer dizer espiritual, não tem nada a ver com intelectual. Nunca vocês devem trocar racional com intelectual. Pela racionalidade, nós nos tornamos bons. Pela intelectualidade, nós nos tornamos eruditos. Se formos homens completos, teremos os dois. Tanto a intelectualidade do erudito, como também a racionalidade do homem bom e feliz. Teilhard de Chardin, este grande cientista do nosso século, chama a intelectualidade a noosfera e chama a racionalidade a logosfera. São termos muito exatos. Em grego, noos quer dizer inteligência e logos quer dizer razão. Os gregos nunca fizeram confusão entre inteligência e razão. Confusão é nossa. Então, na noosfera, nós somos descobridores de fatos, que nos torna eruditos. Na noosfera da intelectualidade, nós descobrimos fatos pela inteligência e criamos a ciência. Tudo isto é noosfera, noosfera. A esfera do noos, isto é da inteligência. Mas se alguém ultrapassa a noosfera, quando alguém se transmentaliza, vai além da sua mente intelectual e entra na zona espiritual da racionalidade, porque o racional é inteiramente espiritual. Nós podíamos usar a palavra espiritual, mas na filosofia não usamos. Porque a palavra espiritual não é termo filosófico, é termo teológico. Na filosofia nós temos que chamar o espiritual de racional, mas não no sentido intelectual. Muito além da inteligência está o racional. Aristóteles disse que o homem é o animal racional. Isto foi Aristóteles que disse. Ele devia ser um animal racional, mas ainda não é. O homem de hoje não é racional. Ele é intelectual, altamente intelectualizado. Mas nós não podemos dizer que o homem seja racional. Se nós fôssemos racionais e a humanidade fosse racional, nós não íamos matar uns aos outros, não íamos roubar uns aos outros, não íamos difamar uns aos outros, não íamos vivendo brigando. O homem racional não faz nada disso.
homem racional é um homem integral. É um homem perfeito. É um homem realizado. Isto é um homem racional. Nós esperamos futuramente sermos homens racionais. Por enquanto somos apenas intelectuais. Então, voltando à parábola, esta parábola está inteiramente baseada na racionalidade e não na intelectualidade. Se aferirmos a parábola pela intelectualidade, é uma grande injustiça. Uma injustiça contra a justiça do trabalho. Um trabalhou 10 horas e o outro trabalhou 1 hora. Ele pagou o mesmo àquele que trabalhou 10 horas e o mesmo àquele que trabalhou 1 hora. Ele não fez propriamente injustiça ao primeiro, porque tinha combinado com ele. Pelo trabalho do dia todo, eu te pagarei 1 denário. Mas também pagou 1 denário ao outro que tinha trabalhado só 1 hora. Quer dizer, ele não fez injustiça ao primeiro, porque tinha combinado. E cumpriu o seu contrato com o primeiro. Mas o estranho é que ele diz no fim, os primeiros são os últimos, e os últimos são os primeiros. O que é isto? Que coisa estranha que os primeiros são os últimos, e os últimos são os primeiros. Se o primeiro é o último, e o último é o primeiro, não existe o tempo. Não existe segundo, terceiro, quarto, quinto. Não existe nem último, nem primeiro. Por quê? O último aniquila o primeiro e o primeiro aniquila o último. Não sobra nada. Quer dizer, isto é o modo de dizer, quando ele quer dizer que dentro do tempo e do espaço funciona o salário. O salário. A recompensa pelo trabalho, a justiça do trabalho funciona no tempo e no espaço. Se alguém trabalhou muito tempo, ele tem que ser pago muito. Se trabalhou pouco, é pago pouco. Isto é do tempo e do espaço. Mas toda a parábola sai fora do tempo e do espaço e entra na pura eternidade, que é fora de tempo e espaço, a eternidade. E diz: aqui, neste mundo do reino de Deus, não se pode merecer como se pode no mundo material. Aqui nós todos merecemos. Todo patrão paga aos seus empregados segundo o trabalho que eles prestaram, ao menos devia, se não faz, mas deve fazer. Deve ser justo. Isso nós chamamos de ser justo. Quando o empregador paga aos seus empregados de acordo com o serviço prestado por eles. Isto é ser justo. E injusto é não pagar devidamente aos empregados. E nós atribuímos este justo e injusto ao mundo espiritual. É o nosso erro. No mundo espiritual não existe justo nem injusto. Só existe a justiça. Deus não é justo. E Deus não é injusto. Deus é a própria justiça. Deus não faz nada por ser justo. Mas tudo que ele faz é justo. A justiça só pode agir com justiça. Deus não deve perguntar a uma instância superior: será que eu posso fazer isto sem cometer uma injustiça? Porque não há nenhuma instância superior acima de Deus. Então Deus não olha para cima e pergunta: será que eu posso recompensar alguém assim? Será que isso é justo? Não existe nada. A justiça age e o que ela faz é justo. Mas ela não pergunta se eu posso fazer isto ou se posso fazer aquilo. Quer dizer, na justiça tudo é gratuito. Na justiça divina tudo é gratuito. Nada é merecido. Nada pode ser merecido. Ninguém pode ser credor diante de Deus. E ninguém pode fazer que Deus seja seu devedor. Isso é que está na parábola. Quer dizer, é uma destruição completa da nossa perspectiva.
sobre o mundo espiritual. A nossa perspectiva está baseada na horizontal do ego. E aqui se trata da vertical do eu. Não se trata de análise, trata-se de intuição. Não se trata de ego pensante, trata-se de cosmo pensado. O cosmo pensado é do outro lado para cá. O ego pensante é de cá para lá. Pelo ego pensante nós não vamos longe. Pelo cosmo pensado, que se chama intuição, nós vamos muito longe. Quando somos invadidos pelas forças cósmicas, então somos cosmopensados. Quando trabalhamos apenas com a nossa força humana, então somos egopensantes. Os grandes homens são ou talentos ou gênios. Os maiores são gênios e os menores são talentos. Talento é o homem egopensante, muito poderoso. O homem intelectual, que sabe analisar intelectualmente as leis da natureza, isto é um homem talentoso, mas não é ainda gênio. Gênio é coisa muito diferente. O gênio é cosmopensado. O gênio é invadido por umas forças cósmicas de que ele é invadido. Agora, quando nós dizemos forças cósmicas, nós nunca devemos pensar nas galáxias do universo e pensar que as forças cósmicas vêm de fora. As forças cósmicas não vêm de fora. De onde vêm as forças cósmicas da intuição, do cosmo pensado? Vem do nosso centro. Se nós estamos na periferia, nós somos intelectuais e talentos. Se estamos no centro, então somos gênios. No centro é o gênio e ao redor do gênio são os talentos. Razão é o centro, inteligência são as periferias. Então, quando o homem se torna intuitivo, cosmopensado, cosmoagido, cosmovivido, ele não é invadido de fora para dentro, ele é invadido de dentro para fora. Ele é invadido pelo seu próprio centro. O seu centro racional abre caminho rumo ao intelectual. Então ele é cosmopensado. Isso se chama intuição. Os grandes gênios são intuitivos. Além de analíticos, também são analíticos, intelectuais. Além de analíticos, os grandes gênios são intuitivos. Eles entraram em contato com o seu próprio centro. O nosso centro é cósmico ou racional, que é a mesma coisa. Que os teólogos chamam isso de espiritual, mas nós vamos usar a palavra racional em vez de espiritual. O nosso centro está na logosfera, é racional, é cósmico. O cosmos é inteiramente racional. Ele não é intelectual, o cosmos, ele é racional, muito mais do que intelectual. Enquanto nós estamos cosmificados pelo nosso centro, quando temos a eclosão do nosso centro, a erupção, quando o nosso centro rompe e se espalha pelas periferias, então nós somos cosmopensados. Cosmopensados. É o mais que o homem pode conseguir neste mundo, ser cosmopensado, ser invadido pela sua própria racionalidade. Então ele vai além da sua intelectualidade e é invadido pela sua racionalidade. Sobre esta base, nós podemos compreender esta parábola, que ele não cometeu nenhuma injustiça com ninguém. Ele não pagou a ninguém. O dono desta vinha não pagou a ninguém. No mundo espiritual não há pagamento.
No mundo material, sim. No mundo do ego há pagamento. No mundo espiritual não há pagamento. É impossível haver pagamento no mundo espiritual. No mundo espiritual há graça e nada mais. A graça supõe condição para que ela possa funcionar. Mas a graça não supõe causa. Causa é merecimento. Condição é graça. Nós podemos condicionar a graça, mas não podemos causar a graça. E nessa parábola ele quer mostrar que tudo o que existe no mundo espiritual é gratuito. Nada é arbitrário. Tudo é gratuito. Então eu repito as palavras que disse no princípio. O mestre disse a seus discípulos: quando tiverdes feito tudo o que devias fazer, notai bem, tudo o que devias fazer, quer dizer que criar uma condição necessária para a graça. Quando tiverdes feito tudo o que devias fazer, então dizei: agora somos servos inúteis. Imagine. Se dissermos isto ao ego, ele fica revoltado. Como se eu fiz tudo o que devia fazer e não sou muito útil? Não. Os mestres dizem que você fez tudo o que devia fazer. Você deve dizer: agora eu sou um servo inútil, sem merecimento. Inútil é aquele que não tem direito a nenhuma recompensa. Isso é inútil, sem merecimento. Agora eu sou um homem inútil porque não mereci nada. Cumpri toda a minha obrigação, mas não tenho nenhum merecimento. Que coisa estranha, hein? Coisa estranha quando os mestres falam: quando tiverdes feito tudo o que devias fazer, então dizei: agora somos servos inúteis. Graças a Deus, somos servos inúteis. Cumprimos a nossa obrigação. Cumprimos a nossa obrigação. Isto é a condição da graça. Cumprimos a nossa obrigação. E por isto, nenhuma recompensa merecemos por isto. Nós diríamos: mas se eu cumprir a minha obrigação, mas é claro que eu mereço recompensa. Não é verdade. Pelo fato de eu ter cumprido a minha obrigação durante 50, 80 anos na vida terrestre, eu não mereço nenhuma recompensa. Eu estou em condições de receber a graça, mas eu não posso merecer. Eu não posso merecer um dom espiritual. Um dom espiritual não pode ser merecido. Isto é que está aí. É uma lição importantíssima para a nossa vida, porque nós sempre julgamos que cumprimos toda a nossa obrigação, somos homens extraordinários, somos merecedores do céu por toda a eternidade. Imagine, eu cumpro a minha obrigação durante 50 anos na vida terrestre, e Deus teria obrigação de me pagar por toda a eternidade. Não há nenhuma proporção entre o que eu fiz e o que Deus tem que fazer. Toda a eternidade são milhões e milhões e bilhões de séculos. Eu fiz 10 ou 20 ou 15, cumpri a minha obrigação. A vida não foi criada, a vida não vai terminar, a vida não está localizada em algum lugar, a vida é onipresente. Isso é que nós chamamos Deus. Então, quando eu uso a palavra Deus, faz favor de traduzir corretamente. Ele entende por Deus a vida universal. Mesmo lá onde não há vivos, há vida. Vivos não existem em toda parte. Parece que na Lua não existe. Porque os vivos supõem uma certa base, uma certa condição. Onde não há água nem ar, parece que os vivos não podem viver, ao menos segundo o nosso modo de ver. Precisa haver água e ar, que não há na Lua. Então, os que foram lá na Lua não encontraram vida nenhuma. Os vivos não estão em toda parte, mas a vida está em toda parte. Portanto, não pensem que quando eu falo em Deus, eu entendo alguma pessoa chamada Deus. Algum velhote, barba branca aí chamado Deus, como eles representam. Isso é infantilismo, isso é bom para jardim de infância.
mas não serve para nós. Deus é a vida universal. Deus é a vida sem princípio e nem fim. E da vida vieram os vivos. Da vida vieram todos os vivos. E vêm sempre de novo. Hoje também. Não vieram no passado, não. Vêm no presente também. Pensa que os vivos não vêm mais no presente? É claro que vêm. Bem, o que mais? Professor, Einstein, além dos talentos, também era um gênio, então. É um gênio. É um gênio. E também... É um gênio. A grandeza de Einstein é unicamente esta, que ele ultrapassou o talento. Ultrapassou o talento e entrou na genialidade. Ele se transmentalizou. Foi além da mente e entrou na razão. Ele insiste muito na racionalidade. Diz que o que não é racional não é perfeito. É isto. Toda a grandeza dele consiste na racionalidade e não na intelectualidade. Muitos pensam que ele é um grande homem intelectual. Ele foi, mas isto não é a grandeza dele. Isto não é grandeza. Intelectualidade não é grandeza. A gente tem que ultrapassar a intelectualidade para ser grande. É isso. Ele passou dos talentos para a genialidade? Ou ele já foi fora? Ultrapassou os talentos e chegou até a racionalidade, a genialidade. A genialidade é cósmica. Os talentos são intelectuais. Não me confundam a logosfera cósmica com a noosfera intelectual. A logosfera é cósmica. A noosfera é apenas intelectual. O gosto da humanidade está na noosfera, da intelectualidade, mas não está na racionalidade da logosfera. Logos quer dizer razão. É isto. Esse curso é principalmente para vocês acabarem com os seus equívocos, as suas confusões, de que o mundo está cheio. O principal nesses cursos é demolição, não é construção. Nós temos que demolir. O principal é desaprender, não é aprender. É muito mais importante desaprender do que aprender. Quem não é capaz de desaprender não vai aprender nada. Primeiro temos que desaprender os erros passados, para finalmente podermos aprender a verdade. Isto é que eu insisto. Diga. O senhor vai parar de dar aula na última terça-feira de novembro. Nós vamos ficar janeiro, fevereiro e março sem aula. Aí nós vamos começar a aprender o que estamos desaprendendo aqui. Onde é que nós vamos buscar algum recurso para não desaprender? Você não pode aprender de fora, você só pode aprender de dentro de si. Então, mas esse tempo que nós vamos ficar... A sabedoria que você tem que aprender não vem de fora de você. A sabedoria vem do seu centro. A ciência vem de fora. As leis da natureza não são ciência. Mas a sabedoria, que é muito mais do que ciência, a sabedoria que é racional, a ciência é apenas intelectual. A sabedoria está dentro do nosso centro. Mas se alguém não abre o seu centro, não faz eclosão, mas vive eternamente com o seu centro fechado, não vai chegar à racionalidade e à genialidade. É claro. Temos que aprender de dentro de nós mesmos. Aprender, eu entendo sabedoria e não ciência. Isso é para nos conhecer. O que mais? Diga. Existe gênio sem talento? Não pode existir gênio sem talento, porque a base de todos os gênios é talento. A base de todos os gênios é talento. Mas o talento ultrapassa, o gênio ultrapassa o talento. O gênio se transmentaliza e se racionaliza. O talento é apenas mental ou intelectual. Mas o gênio é, além disto, também racional. É isso que vocês têm que ter clareza sobre isto, porque há uma confusão imensa sobre isto. Por favor, Diga. os mestres nos ajudam a nos autoconhecer. Os mestres nos podem apontar o caminho para nós descobrirmos a nossa sabedoria interna.
os mestres, suposto que o mestre tenha essa sabedoria. Se ele não tem a sabedoria, ele não pode mostrar o caminho para os outros a sabedoria. Se ele lê muitos livros, isso não é prova de que ele tenha sabedoria. Isso é prova que tem muita ciência. Mas, se ele não tem experiência própria na sua vida, não tem vivência própria, ele não tem sabedoria. Então ele não pode ser guru, não pode ser mestre, ele não pode mostrar o caminho aos outros porque ele mesmo não sabe. Ele pensa saber, mas não sabe. Cuidado com os mestres. Cuidado com eles. Com os supostos. O Brasil está invadido de pseudomestres. E muita gente não sabe que são pseudomestres. Não tem nenhuma vivência daquilo que eles querem ensinar aos outros. Leram nos livros, naturalmente, mas ninguém quer saber o que eu li nos livros. Ninguém quer saber o que eu li nos livros, quer saber o que eu sou. Não o que eu li. Isso não interessa a ninguém o que eu li. Querem saber se eu sou alguém e não se li algo. Se li alguma coisa ou se sou alguém. Ser alguém é ter experiência própria de dentro do seu próprio centro. Isso é ser alguém. Isso é ser alguém. Há muito pouco ser alguém. Há muitos algos e poucos alguém. Sim, vamos terminar aqui.